Glória a Deus. Amém, queridos. Gente, quando estão nos abençoando, visitando não, porque visita vem, depois não aparece nunca mais. Nós estamos sendo abençoados pela sua vida. Quantos estão nos abençoando aqui pela primeira vez? Pela primeira vez. Glória a Deus. Quem mais aqui? Pela primeira vez. Quem mais aqui? Tem mais alguém aqui? Meu Deus, aleluia. Ali também. Vamos aplaudir o Senhor pela vida dessas pessoas. Aleluia. Glória a Deus. Que bênção, querido, que vocês estão nos abençoando com a presença de vocês. Nós somos alegres. E para aqueles que estão procurando uma igreja, eu queria falar uma coisa para vocês. Aqui não é apenas uma igreja de crente. Nós somos uma casa de... Se você estiver procurando uma igreja para congregar, não procure uma igreja para congregar. Procure uma família para... Amém? Bem-vindo à Igreja da Fé. Aleluia. Vamos aplaudir o Senhor pela vida dessas pessoas mais uma vez. Gente, eu queria só reforçar para vocês. Está chegando perto da nossa conferência apostólica e profética Fogo e Glória. 3 fizeram o Vou falar mais uma vez. Está chegando perto da nossa conferência profética e apostólica Fogo e Glória. Querido, já está confirmado 3 dias aqui conosco. Cleve do 4x1. 2 dias. Pastor Daniel Alencar vai estar 2 dias conosco, cantando e pregando. Aleluia. Pastor Tony. Eu falei esse nome de novo. Pastor Nick. Pastor Cláudio também vai estar conosco aqui, da Filadélfia. Pastor Xandão. Aleluia. Vai ser um tempo muito precioso. Querido, a partir de amanhã, você que mora pelo São Cristóvão, aqui na cidade operária, você já pode comprar o seu passaporte na Ótica Diniz, da cidade operária, Ótica Diniz, São Cristóvão. O meu nome é André, da loja de skate lá. Skate Ilha, é isso? Cadê André? Faz teu nome, André. Skate Ilha do André, fica onde? Janaína, Jardim América. E tem o açaí também, que eu esqueci agora o nome, onde vai vender. A partir de sábado a gente já vai estar na rádio divulgando. Então você não pode perder, querido. A gente não está mais fazendo retiro de carnaval. Nós estamos fazendo conferência. Ano passado foi um tempo maravilhoso, nós crescemos muito. E esse ano não será diferente. Eu tenho certeza que você vai crescer muito esse ano. Amém ou não amém? Quanto vai estar aqui na conferência apostólica Fogo e Glória? Faz alguma coisa, pelo amor de Deus. Venha para cá. Passaporte é apenas R$40 até a última semana. Na semana vai para 60. Compra adiantado. Nós estamos dando continuidade na nossa série chamada Inabaláveis, onde nós estamos direcionando pelo Espírito Santo alguns princípios, alguns posicionamentos muito importantes para que possamos viver uma vida cristã estabelecida na palavra. Querido, preste atenção. Deus, ele não tem compromisso comigo. Deus, ele não tem compromisso com você. Deus tem compromisso com a palavra dele. E tudo aquilo que ele colocou na palavra dele, ele mesmo diz que vela, se preocupa. Ele faz de tudo para cumprir. E tudo aquilo que ele prometeu para a nossa vida, ele vai fazer. Não porque nós somos merecedores, porque até a graça, a salvação nós não merecíamos. Mas é porque antes, quando éramos afastados do Senhor, ele nos tirou do reino das trevas, nos transporta para o reino do seu amor e faz de pecadores justiça de Deus. Olha para a pessoa que está do teu lado, dá um sorriso para ela, pelo amor de Deus, e diga para ela assim: olá, justiça de Deus. Diga para ela: foi por você tudo o que ele fez. Você crê nisso, irmão? E hoje o tema da mensagem, que Cristian começou aqui a falar, a gente vai dar andamento. O tema da mensagem de hoje é: quem tem alvos é imparável. Diga: quem tem alvos é imparável. Mais uma vez: quem tem alvos é imparável. Deixa eu fazer 2 perguntas para você. A sua vida
ela é norteada por alvos, ela é direcionada por alvos. A sua vida é norteada, direcionada por propósitos. Filipenses, capítulo 3, versículo 14. Filipenses, capítulo 3, versículo 14. Diz assim: prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Vamos repetir. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Feche teus olhos, curve sua cabeça onde você está. Pai, muito obrigado por este momento. Nós te louvamos pela tua palavra, Senhor. Que ela venha falar em nossos corações. Que não seja aquilo que eu estudei, não seja aquilo que eu pesquisei, não seja aquilo que eu já sabia, mas aquilo que o teu Espírito Santo quer falar em cada coração, na sua particularidade. Senhor, muito obrigado por este momento. E que a tua palavra venha cair em nossos corações como terra fértil. Que possamos entender quais são os princípios, quais são os valores, qual é o teu propósito para nossas vidas. E possamos viver esmerilados, viver, Pai, fluindo na tua palavra cada vez mais. Nós te louvamos e nós te agradecemos em nome de Jesus. O verbo prosseguir aqui, que Paulo fala, significa persistir, correr atrás. O apóstolo Paulo sofreu muita perseguição dos judeus, dos romanos, porém ele era imparável. Tudo que ele colocava na mão do Senhor, tudo que Deus colocava na mão dele, tudo que Deus colocava no coração dele, Paulo ele se empenhava, Paulo ele corria atrás, ele não parava. Você vai ver várias vezes Paulo sendo maltratado, Paulo sendo humilhado, Paulo sendo pisoteado, Paulo sendo ameaçado de morte, tendo que fugir, mas ele sempre se posicionava para cumprir tudo aquilo que Deus colocava no coração dele. Ele era um ser humano completamente imparável, tudo que ele colocava como alvo, meta, propósito de vida em Cristo, ele persistia, corria atrás, mesmo que isso lhe custasse o que ele mesmo escreveu, que para que muitos era lucro, para ele considerava perda por amor de Cristo. Ele também disse uma vez que por causa de Cristo, ele perdeu tudo, e considerava aquilo que ele perdeu como lixo. Ele também uma vez disse que o que eu quero é poder conhecer a Cristo e o poder da sua glória, o poder da sua vinda, o poder da sua ressurreição. Paulo usou essa metáfora aqui de Filipenses que nós lemos, para que aquele povo entendesse, para que seus discípulos, a igreja de Filipe, que ficava numa região grega, entendesse o que ele estava dizendo. Ele usou a metáfora de um esporte que provavelmente ele praticava, que era a corrida. Ele começa dizendo: olha, corro para o alvo. Ele começa declarando que ele tinha o alvo, que ele tinha um propósito, ele tinha um objetivo. Paulo estava preso em Roma quando escreveu essa história, quando escreveu essa carta para a igreja de Filipe. Estava aos cuidados dos pretorianos ali em Roma, e ele escreve essa carta para uma igreja que estava também inserida num ambiente também não tão favorável quanto o ambiente que ele estava. Paulo estava preso, a igreja de Filipe estava numa região dominada pelos gregos, aonde muita idolatria, muita perseguição, muita tristeza aquela igreja estava passando, muitos problemas criado pelo governo, aquela igreja estava passando, e Paulo começa a escrever para aquela igreja dizendo: olha, se você for ver lá no capítulo 3, no começo, ele começa estimulando aquela igreja para, mesmo passando por todos os problemas que ela estava passando, pelas tristezas, pelos sofrimentos, pelas perseguições, Paulo estava dizendo: olha, existe uma alegria, e a tua alegria precisa estar no Senhor. Paulo, agora olha que coisa interessante, Júnior. Paulo dentro de uma prisão em Roma, encorajando uma igreja, estava do lado de fora. Sabe por quê? Porque aquele homem era imparável. Eu acho interessante que quando ele mesmo escreve, se você vê lá no começo de Gálatas, Paulo escrevendo
quando ele começa a escrever a igreja de Gálatas, ele fala dele mesmo, dizendo que ele perseguiu a igreja com perfeição, com excelência. Essa é a palavra que ele usa. Eu persegui a igreja com excelência. Agora imagine Deus olhando para um homem que perseguia a igreja com excelência. Deus viu algo em Paulo, que ele pegou para ele mesmo e disse assim: eu vou usar. Se ele persegue a minha igreja com excelência, o que que ele não vai fazer quando ele se converter? O que que ele não vai fazer? Sabe por quê, querido? Porque Deus, ele sempre escolhe qualidades que está em cada um de nós. Ei, querido, você tem uma qualidade de Deus. E você tem um Espírito Santo, você tem uma qualidade da parte de Deus. Amém ou não amém? Então ele fala para aquela igreja: olha, vocês não podem desistir, vocês precisam. Paulo estava estimulando aquela igreja, mas ele também diz: para que isso acontecesse, eles tinham que ter um foco e correr com fé a corrida que lhe fora proposta, porque a corrida aponta para um alvo. Diga: toda corrida, me ajuda pelo amor de Deus, diga: toda corrida aponta para um alvo. Deixa eu fazer uma pergunta para você de novo: você tem um alvo na sua vida? Você é norteado por um alvo? Você é norteado por um propósito de vida? Vocês estão comigo? Diga amém. Queridos que me conhecem sabem que eu sou um cara muito para cima. Eu posso estar triste, eu posso estar passando por algum problema, mas eu faço de tudo para não desanimar. Eu sempre estou liberando palavras de fé para as pessoas. Eu estou sempre encorajando as pessoas quando vêm conversar comigo. Eu mesmo passando por alguns problemas, eu não chego na igreja com a cara fechada. Eu sempre tentando me estimular e liberando palavras de fé para as pessoas que vêm conversar. Sabe por quê, querido? Porque eu sei em quem eu tenho crido. Você sabe de quem você tem crido. Você conhece o teu Senhor. E esse ano eu comecei esse ano dizendo que nós viveríamos o melhor ano da nossa vida. Quantos lembram disso? Eu creio nisso, que nós iremos viver o melhor ano das nossas vidas. Mas você pode dizer: pastor, mas tudo está apontando para um ano ruim. A economia, não sei, a guerra que não acabou. Ei, querido, presta atenção, querido. Quando eu digo que nós iremos viver o melhor ano da nossa vida, isso não é ser negacionista diante dos problemas que o mundo está enfrentando, diante do problema que a nação está enfrentando. Chegou café, oh glória. Alguém pode dar um glória a Deus aí? Eita, aleluia. Essa aí. E pastor, só na igreja da fé. Café. E queimei. Fátima, onde é que eu estava, pelo amor de Deus? Aleluia. Eu comecei este ano dizendo que seria o melhor ano das nossas vidas. Isso não é ser negacionista diante dos problemas. É sobre uma convicção de fé. É sobre uma vida propositiva, positiva, mesmo diante das circunstâncias. É uma vida propositiva, querido. Se você tem uma vida propositiva, porque você tem propósito, é porque você entendeu. Não, na verdade, não é que você tenha propósito, é que você precisa entender que você nasceu por um propósito, que você não é um acidente. Talvez você não foi planejado por um ser humano, mas eu tenho certeza, você foi planejado por Deus. Então isso é convicção de fé, que mesmo em meio à circunstância, nós iremos viver o melhor ano das nossas vidas. Quanto crê nisso? Paulo estava estimulando uma igreja: olha, vocês precisam ter alegria, vocês precisam fazer aquilo para qual vocês foram plantados, vocês foram chamados. E eu quero falar uma coisa que eu quero que você anote isso: Deus é o autor da sua vida, e você precisa ser o protagonista dessa linda história que Ele escreveu para você viver. Vou repetir. Não, repete comigo, diga: Deus é o autor da minha vida, e eu preciso, me ajuda, diga: eu preciso ser o protagonista dessa linda história que Ele escreveu para você, para mim viver. Tem uma história da tua vida escrita por Deus. Pelo fato dele conhecer a tua vida, Ele escreve uma nova história. E para alguns, esse pode ser o pior ano, pode ser um ano difícil.
A circunstância pode estar apontando, querido, eu sinto muito, eu não vou compactuar com esse pensamento. Para mim e para a igreja a qual o Senhor me confiou pastorear, eu quero declarar: nós iremos viver o melhor ano das nossas vidas. Eu vou declarar: não, pastor, mas tudo está apontando que o pior vai acontecer. Ei, querido, presta atenção, o que você declara sobre a tua vida? Que o pior vai acontecer? O que você declara sobre a tua família, sobre o teu casamento, sobre a tua empresa, sobre as tuas finanças? Que o pior vai acontecer? Que vai ficar difícil? Eu não, eu declaro: o melhor de Deus ainda está por vir. Esse lado aqui está crendo mais. Eu declaro: o melhor de Deus ainda vai estar por vir. Aleluia, meu irmão, você crê nisso? Em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 12, o apóstolo Paulo disse: por esta causa também sofro. Ele estava passando por um problema. Quando ele escreve essa carta também, ele estava no mesmo lugar. Ele diz assim: por esta causa eu também sofro, mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Mesmo em meio a uma tribulação, mesmo em meio a um sofrimento, Jó, olha o que é que Jó fala, lá no versículo 25 do capítulo 19: eu sei que o meu Redentor vive, e que no fim Ele se levantará sobre a terra. Quando Paulo ele estava falando de alvo, ele estava falando do maior alvo de nossas vidas, aquele que ele chama de prêmio da nossa vocação em Cristo Jesus, que é a nossa salvação, que é a vida eterna. Esse é e precisa ser o maior alvo das nossas vidas. O apóstolo Pedro, lá em 1 Pedro capítulo 1, versículo 9, diz assim: pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. Querido, nós não podemos usar a nossa fé apenas para satisfazer as nossas necessidades terrenas. Nós não podemos usar da fé só para ter carro, só para ter dinheiro, só para ter casa, só para falar de uma prosperidade exacerbada. Eu não gosto nem, eu já falei com meus discípulos, eu não gosto nem de quando as pessoas vêm falar de hipergraça, porque a graça é hiper, sim ou não? Sim ou não, irmão? O que é hiper? Me ajuda, o que é hiper? Muito grande, imensurável. A graça é hiper. Então fico dizendo por aí, falando de hipergraça, é porque não quer estudar direito e fica inventando coisa para lacrar. Mas a graça é hiper. Eu não concordo com uma graça barata. Eu não concordo com uma graça barata. E muitas pessoas estão vendendo a fé por satisfação pessoal. Querido, o maior alvo da nossa fé é a nossa salvação em Cristo Jesus. É aquilo pela qual nós fomos chamados de adentrar os portões celestiais e habitar eternamente com Ele. Eu não sei você, querido, mas como pastor dessa igreja, já falei várias vezes, eu oro todos os dias e digo: Senhor, me prepara para preparar uma igreja para entrar no céu, e não para viver de movimentos, mas para adentrar nos céus, nos portões celestiais, e viver eternamente contigo, porque esse é o alvo da nossa fé. Quantos estão comigo? Diga amém. Hebreus capítulo 12, versículo 1 e 2 diz assim: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunha, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos. Rapaz, esse negócio, Hebreus, ó, corramos. Parece Paulo escrevendo, né? Parece Paulo escrevendo, né, pastor? Fica um negócio assim, né? Hebreus não diz quem é o autor, mas vamos lá. Corramos com perseverança a corrida que nos foi proposta. Versículo 2 diz assim: tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Diga para a pessoa que está do teu lado: Jesus precisa ser o maior e principal alvo da sua vida, da sua fé.
Nós não podemos fracassar na fé, querido, porque senão nós perdemos esse alvo. Nós não podemos desistir da fé, porque senão nós perdemos esse alvo. Nós não podemos abandonar a fé, porque também perdemos esse alvo. Nós não podemos perder o foco, não podemos perder a direção, não podemos perder o alvo que é Cristo. Precisamos recomeçar, reconstruir, ressignificar, permanecer firme e não abandonar. Sabe por quê? Porque aquele que prometeu é fiel para cumprir, e ele disse: olha, eu voltarei e os levarei para mim mesmo. Não turbe o vosso coração, crede em Deus e temei em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar um lugar. Para quem? Para mim e para você. Então ele precisa ser ainda o maior alvo da sua vida. Quem tem esse alvo, querido, é imparável, inabalável, mesmo em meio às circunstâncias. Sabe por que a gente precisa ser assim? Para que um dia a gente possa dizer aquilo que Paulo falou também: combati o bom combate, completei a carreira. Agora presta atenção, olha para cá. Não, calma aí, bem. Algumas versões diz: terminei a carreira. Talvez a sua diz isso, mas eu gosto de completar. Completei a carreira. Sabe por quê? Porque muitas pessoas terminam sem completar. Quantos aqui já começou uma faculdade e não completou? Não ergue a mão. Um projeto, um propósito, uma empresa, alguma coisa, e encerrou sem completar. Paulo diz assim: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Agora só me resta a coroa da justiça, a qual ele preparou para os santos, para mim e para todos aqueles que da mesma fé esperam pela sua vida. Existe um alvo muito maior para a nossa vida. Só que para que isso aconteça, Paulo diz que existe uma corrida. Diga corrida. Diga corrida. E você precisa continuar, se você quiser alcançar o teu alvo, se você quiser alcançar aquilo para qual você foi alcançado. Se parou, recomece. Talvez hoje é dia de você recomeçar uma nova história. Sabe por que a gente se alegra no novo ano? Porque o novo ano é uma nova esperança, sim ou não? A gente tenta esquecer os problemas que para trás ficam e avança para o que estão diante de nós. Agradecemos a Deus porque vivemos aquele ano, mas também olhamos para frente, para um novo ano cheio de fé e de esperança e de expectativas. Então, querido, se você quiser permanecer e alcançar esse maior alvo que o Senhor veio preparar para a gente, permaneça firme. Se saiu do caminho, volta para o caminho. Sabe por quê? Porque Ele nunca vai esconder os caminhos o seu caminho para os seus filhos, porque Ele mesmo disse: olha, eu sou o caminho. Se você me acha, você encontra o lugar. Se você me acha, você encontra o caminho. Se você voltar para mim, o caminho está aberto para você. Vocês estão comigo? Diga amém. Vocês estão entendendo o que eu estou pregando aqui? A Bíblia fala de um homem chamado Caleb, que aos 85 anos, olha para cá, que aos 85 anos, reivindicou junto ao seu líder, Josué, 85 anos, a sua herança. Para quem não conhece a história, Caleb era um grande guerreiro junto com Josué. Quando Moisés ele envia os espias para espiar Canaã, que voltaram todos eles, 10 falaram que a terra era frutífera, que a terra era muito boa, mas porém tinha um gigante, tinha povos poderosos, tinha os heteus, tinha os jebuseus, tinha os gigantes, tinha os filhos de Aнаques. Então eles diziam: olha, aquela terra muito grande, ela vai nos engolir, tem uns gigantes lá que nos vê como gafanhoto. Apenas Josué e Caleb disseram: não, prossigamos, vençamos, nós vamos derrotar, nós vamos conquistar essa terra, porque o Senhor prometeu. Ainda disse mais, Caleb disse: nós vamos comer aquele gigante como se fosse pão. Mediante esse ato, essa convicção de fé que Caleb teve, o próprio Deus fala com Moisés, dizendo assim: olha, agora você vai entregar a terra que Caleb espiou para ele, que era justamente a terra de Hebrom. 45 anos passaram. Caleb com 80, quando ele ouviu isso, Caleb tinha 40 anos. Com 85 anos,
A Bíblia diz que Caleb, numa reunião, quando Josué estava dividindo as terras, a qual os judeus chamam de aliança palestínica, Caleb se levanta e diz assim: Josué, lembra da promessa? Passaram-se mais de 40 anos, mas eu não esqueci da promessa, eu não esqueci da minha herança. Então eu reivindico agora, Caleb, aquilo que Deus prometeu mediante a Moisés, nosso Senhor. O que é que aconteceu? Caleb tomou posse da cidade, conquistou a cidade. Sabe por quê, querido? Porque Caleb, 45 anos depois, Caleb não tirou o foco do seu alvo. Caleb não tirou a visão da promessa. Por 4 décadas, Caleb estava esperando a promessa acontecer. Querido, tem uma promessa para a tua vida, não está demorando, Deus está caprichando. Calma, permanece firme. Deus prometeu para José, não foi no outro dia, foi 15, 16 anos depois. Deus prometeu para Davi, não foi no outro dia, foi 15, 16 anos depois. Deus prometeu para Moisés, não foi no mesmo dia, foi 40 anos depois. Ele não te preocupa, o tempo está passando, mas a promessa está se fortalecendo. Caleb tinha um alvo, e ele alcançou aquele alvo. Quem sabe que tem um alvo, estabelece um foco, vive o propósito e conquista aquilo que a sua fé diz que vai conquistar. Quantos tem um alvo aqui nesse lugar? Quantos tem um alvo aqui nesse lugar? A história fala de um homem chamado Thomas Edison. Quantos já ouviu falar? Há muitos anos atrás, antes de Thomas Edison, lá para os anos de 1400, um homem chamado Benjamin Franklin, ele descobriu a eletricidade. Algum tempo depois, um homem chamado Thomas Edison descobriu a lâmpada elétrica. E uma vez eu estava em Brasília, querido. Hoje não tem mais, porque é reformado lá o aeroporto de Brasília. Mas de primeiro, quando eu ia em Brasília, tinha uma foto do Thomas Edison, bem grande, segurando uma lâmpada, a primeira lâmpada. E lá embaixo estava escrito assim, pastor: e na 11ª vez houve luz. Quantas vezes ele tentou? 1011 vezes. E na 1000ª, imagine se ele tivesse desistido na primeira. Imagine se ele tivesse desistido na segunda. Dá de número 50, dá de número 100, dá de número 200, 300, 500, 600, 800, 900, 1900, não, 999, mas de número 1000, se ele tivesse desistido. Mas 1011 vezes ele tentou até a energia aparecer. E hoje eu e você dependemos disso. Hoje eu e você vivemos por isso. Agora a pergunta que eu te faço: imagine se aquele homem tivesse desistido. Sabe por que ele não desistiu? Porque ele tinha um alvo. É porque ele tinha um propósito. E todo mundo que tem um alvo, querido, precisa entender que tem um propósito. E todo mundo que tem um propósito corre atrás até conseguir. Todo mundo que tem um propósito. E aí tem pessoas aqui que tem alvos nesse lugar. Tem pessoas que têm alvo aqui nesse lugar. Se você tem um alvo, você vai viver os propósitos de Deus, porque os propósitos de Deus são muito maiores para a tua vida, irmão. Então mantenha o foco. Não está demorando. Deus está te fortalecendo cada dia mais. Vocês estão entendendo o que eu estou pregando aqui? Além da promessa de vida eterna, existem alvos pessoais que precisamos conquistar. Pastor Luciano Subirá tem um artigo que diz assim: Deus pode falar ao teu coração de uma forma pessoal pelo testemunho do Espírito Santo. Pode falar com você através do sonho ou de uma visão. Ele pode usar uma voz profética para falar algo em seu coração. Mas aquilo que te é apresentado como uma promessa pessoal também deveria se tornar um alvo a ser perseguido. Quantos têm promessas pessoais? Quantos têm promessas pessoais aqui? Quantos têm um alvo pessoal? Persiga.
desista, não desista, não abandone, porque quem tem um alvo é imparável. Quem tem um alvo é imparável. Podemos usar esse exemplo que o Luciano Subirá falou, para, por exemplo, alvos ministeriais. Eu sei que aqui tem pessoas que têm alvos ministeriais. Aqui tem pessoas que tiveram alvos ministeriais. Eu queria a tua atenção agora, olhe para cá. Eu queria a tua atenção. Aqui tem pessoas que tiveram alvos ministeriais, que Deus usou de uma forma sobrenatural, que Deus te usou de uma forma diferenciada. Não que você era o melhor, mas que você era importante. Você não era o necessário, você era o importante. Mas alguma coisa aconteceu, um problema aconteceu, e você perdeu o foco do seu ministério. Querido, volte para o teu alvo ministerial. Lá em Atos capítulo 26, versículo 19 e 20, Paulo diz assim ao rei Agripa: ó rei, não fui desobediente à visão celestial. Paulo estava dizendo: olha, eu tive uma visão, obedeci essa visão, fui até o final com essa visão. Aí ele continua dizendo: preguei em primeiro lugar aos que estavam em Damasco, depois aos que estavam em Jerusalém, e em toda a Judeia, e também aos gentios, dizendo que se arrependesse e se voltasse para Deus, praticando obras que mostrasse o seu arrependimento. Sabe o que Paulo estava dizendo aqui, Márcio? Ele estava dizendo: ó rei, por anos fui norteado por um propósito, por anos fui norteado por uma visão, fui direcionado por uma visão. Agora eu estou aqui na tua frente, posso até ser preso, mas eu cumpri a missão para a qual o Senhor me escolheu para cumprir. Eu cumpri o chamado para a qual eu fui escolhido para viver. Paulo estava dizendo assim: olha, a visão que eu tive, o chamado que eu tive, eu cumpri. Sabe por quê? Porque era um alvo na vida dele. Ele era imparável. Paulo perdeu a saúde, Paulo perdeu amigos, Paulo se separou de amigos, Paulo perdeu a liberdade. Ele fala que ele foi pisoteado, sofreu um naufrágio, foi jogado de barranco em cima, para baixo, ele foi ameaçado de morte, mas ele não perdeu o foco. Ele não perdeu. Sabe por quê? Porque quem é norteado por um alvo, aconteça o que acontecer, não abre mão. Querido, se você tem um ministério, Deus te chamou para um ministério, se você tem um chamado da parte de Deus, tem duas coisas para você fazer: recomeça, ou então dá continuidade ou então recomeça, porque aquilo que Deus prometeu na tua vida, aquilo que Deus quer fazer na tua vida, Ele vai fazer, Ele deseja fazer. Aquilo que eu falei semana passada, alguém pode até fazer melhor do que você, mas Deus quer que você faça. Eu não posso fazer, Deus quer que você faça. Na casa de Jessé tinha homens muito mais preparados do que Davi para governar, mas Deus queria dar. Tinha um guerreiro muito mais forte, mas Deus queria Davi. Do teu lado pode ter alguém até muito mais inteligente, muito mais preparado, mas Deus quer você. Deus quer é você. Diga: eu vou viver. Ajuda, diga: eu vou viver o propósito para qual eu fui chamado. Você falou com fé, meu irmão? O segundo alvo que nós podemos aprender aqui são alvos pessoais, querido. Cada um que está aqui tem um sonho, sim ou não? Sim ou não? Meu irmão, se você não tiver um sonho, pode morrer. Morre. É bom que você morre dentro de uma igreja. Eu já preparo uma pregação para velório. Eu aprendi uma coisa: o homem, ele não deixa de viver quando ele para de respirar, mas quando ele para de sonhar. Todos nós temos um sonho, todos nós temos objetivos, todos nós temos desejo para a nossa família, para a nossa casa, para os nossos filhos. Sim ou não? Sim ou não? Quantos esse ano aqui vão andar de carro novo? Um emprego melhor? Um monte de gente com vergonha para dizer que é espiritual. Te manca, rapaz, quer vergonha na tua cara, rapaz. Quantos aqui vão andar de carro novo ainda esse ano aí? Tá vendo como é crente? Tá vendo como é que é? É espiritual.
Deixa eu te ensinar uma coisa bem aqui. 30 mil promessas. Se você não crê em nenhuma delas, isso é incredulidade. Se você não tomar posse de nenhuma promessa de Deus, é incredulidade. E incrédulo não consegue nada. Sabe por que muitas pessoas estão dentro das igrejas e continuam com a vida do mesmo jeito? É porque não crê. Porque a Bíblia diz que os sinais só vão seguir quem? Ajuda só quem? É porque não cresceu, não quer aprender, não quer desenvolver, não quer tomar posse. Querido, todos os dias eu oro declarando. Primeiro eu oro pela igreja, depois eu oro pela minha família, depois eu oro pelas minhas filhas, coisas lindas que estão ali mexendo. Quando a pastora está assim, é porque as meninas estão tudo, quando escuta a voz de papai, gente, eu estou besta. Bestada. Mas elas não irão mandar em mim. Onde é que eu estava? Olha o mandado ali. Olha que manda. Quem é que manda nele? Eita, vou resistir. Querido, todos nós temos um alvo. Todos nós temos sonho. E sabe quando é que nós iremos realizar esse sonho? Quando nós permanecermos, estabelecemos propósito e um alvo. Se você tem um sonho, você tem um alvo, querido. A única coisa que falta para você é ter um foco. Se você colocar um foco no teu alvo, e se é uma promessa da parte de Deus, pode ter certeza, Ele vai cumprir. A Bíblia diz que quem vai dar o crescimento é Ele. Mas qual é o teu papel? É continuar plantando e regando com fé, cuidando com fé, nem que seja com lágrimas, porque a Bíblia diz também que se você plantar e regar com lágrimas, você vai começar a voltar colhendo com alegria. Amém ou não amém? Se você tem um alvo pessoal, continua, prossiga no teu alvo, porque para que alguns, na verdade, e para alguns pode ser impossível, a Bíblia diz sobre que tem um alvo e coloca na mão de Deus, que tudo é possível se você colocar, se você depositar fé. Existem também alvos que mudam com o tempo. Eu tenho certeza que aqui tem um monte de pessoas que têm alvos que mudaram com o tempo. Paulo diz aqui, em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 11, quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, agia como menino, raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Querido, hoje os meus alvos são completamente diferentes dos alvos que eu tinha quando eu era cantor de forró. São completamente diferentes dos alvos que eu tinha quando eu tinha 18 anos. São completamente diferentes dos alvos que eu tinha quando eu era criança. Porque os alvos também, querido, eles se movem de acordo com o tempo, a estação que você está. Tem muitas pessoas que não conseguem receber as bênçãos do Senhor, porque continuam até dentro de uma igreja como crente, mas se comportando como menino. Tem muitas pessoas que não estão sendo abençoadas por Deus, não estão sendo direcionados por Deus, porque mesmo dentro de uma congregação, mesmo dentro, sabendo que tem um ministério, mas estão se comportando como meninos, e menino não recebe nada, menino não recebe responsabilidade. Paulo disse assim: olha, eu gostaria muito de poder estar dando para vocês um alimento mais sólido, mas pelo fato de vocês ainda estar se comportando como meninos, eu tenho que dar leitinho. Quando eu era menino, eu me comportava, os meus alvos eram de menino, mas agora que eu sou homem, que eu sou adulto, os meus alvos precisam mudar. As minhas prioridades precisam mudar. Menino não acessa a herança, irmão. A Bíblia diz que até se ele receber uma herança, é necessário colocar um ádil
ou um guardador, um cuidador para cuidar daquele dinheiro até que ele cresça e chegue a um nível de maturidade para acessar a herança. Sabe por quê? Deus ele quer fazer, Deus ele quer mudar, Deus ele quer moldar, Deus quer mudar a nossa vida, mas ele só vai fazer isso se nós crescermos de verdade. Se nós estabelecermos em nós mesmos um caráter de Cristo para receber as responsabilidades que Cristo tem para nós. Deus tem coisas para a nossa vida, mas a gente precisa estabelecer alvos concretos. A gente precisa mudar, porque menino não recebe coisa de gente grande. Eita, eu vou repetir isso mais uma vez. Menino não recebe coisa de gente grande. Tem mais gente dentro das igrejas, irmão, reclamando, chorando, murmurando, que ninguém gosta de mim, que não confia, que se comportando como meninos. Paulo fala de uma estatura de varão valoroso. Todo menino precisa crescer, irmão, e os alvos precisam mudar. Você está vivendo um novo tempo. Você está vivendo um novo tempo. Você está vivendo uma nova história. Você está no novo caminho. Tem que parar de se comportar como menino e começar a se comportar com aqueles que vai receber do Senhor a herança do tempo que você está vivendo agora. E Deus vai estabelecer novos alvos para a sua vida. Quantos estão comigo? Diga amém. Quantos estão entendendo? Diga amém. Quando eu era cantor de forró, eu gostava de coisa de... Mas agora que eu sou pastor, eu preciso me dedicar às coisas do Evangelho. É justamente o novo tempo que eu estou vivendo. Como estão entendendo? Depois de entender e estabelecer seus alvos, Paulo nos exorta a ter cuidado com aquilo que pode nos impedir de alcançar os nossos objetivos. Ele começa dizendo em Filipenses capítulo 13, versículo 12, coloca aí, Filipenses capítulo 13, versículo 12. Então, depois da gente entender para quem nós fomos chamados, depois da igreja entender, Paulo fala para a igreja: olha, vocês precisam se comportar dessa forma, vocês precisam ter essa alegria, vocês precisam mudar algumas coisas, mas para que vocês venham viver isso, você precisa entender algumas coisas. Ele diz assim, Filipenses capítulo 13, versículo 12. Ajuda aqui, filha, vai lá. Não que eu tenha obtido isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo. Diga prossigo. Diga prossigo. O que é prosseguir? Correr atrás, é não desistir, é persistir. É que você está correndo atrás dos seus objetivos, você está correndo atrás dos seus sonhos. Se você tem sonho, corra atrás, não fique parado, meu irmão. Deus vai na tua frente abrindo os caminhos, meu irmão, tirando todo impedimento. É isso que Ele quer, mas Ele quer que você se movimente. Se você se movimentar, você movimenta a tua fé, e se você movimenta a tua fé, você movimenta o favor de Deus pela tua vida. Aleluia. Então prossiga. Pode aplaudir, pode aplaudir. Então prossiga. Não que eu tenha já obtido, não que eu tenha conseguido. Paulo estava dizendo assim, meu irmão: eu ainda não consegui, mas eu não vou desistir. Alguém está comigo? Eu ainda não consegui, mas eu não vou desistir. Já falei isso uma vez, eu vou repetir. O plano do diabo sempre é facilitar. O plano do diabo é sempre facilitar. Ah, está brigando no casamento? Separa logo. O chefe está chato? Sai do emprego. O líder está chato? Sai da célula. Com Deus é mais difícil. Resistir ao maligno, e ele fugirá de vós. Não desista, avança. Está doendo, prossegue.
Não desista. Está sendo maltratado, está sendo humilhado, está sendo mal falado. Não desiste. Estão te julgando, estão falando coisas sobre você. Não desista. Sabe por quê? Porque as tuas lutas vão te fortalecer. E Deus, querido, Ele não afasta as guerras. Sabe por quê? Porque é na guerra que Ele prepara soldado. É na guerra que Ele prepara soldado. Davi recebeu uma unção de líder, de rei. Davi tinha um talento. Deus usa o talento de Davi para colocar ele num palácio. Deus usa a unção para colocar ele no trono. Mas para fazer de Davi um grande guerreiro, Deus coloca ele numa guerra. As tuas guerras vão te preparar para vencer. As tuas guerras vão te preparar para ser um grande guerreiro. E Deus quer você como um grande guerreiro. Deus não quer você como um menino mimado, não. Deus quer você como um homem forte. Você é forte. E mesmo, olha o que Deus fala para a gente através de Paulo. Paulo dizendo: olha, eu estou fraco, tenho um espinho da carne, eu estou quase para desistir. Um enviado do diabo me esbofeteando, para não venha me exaltar. Aí pede: Senhor, me ajuda. Deus vira para ele: a minha graça te basta, Paulo. E a minha graça te basta, Paulo. E a minha fortaleza vai te fortalecer na tua fraqueza, Paulo. Por isso mantenha firme, fique de pé, não desista, mantenha o foco, prossiga. Diga para a pessoa que está do teu lado: pelo amor de Deus, prossiga, segue em frente. Ele disse que iria conquistar aquilo pela qual foi conquistado. Olha lá, querido, existe uma promessa, existe um alvo que foi estabelecido por Deus para a sua vida. Então não desista daquilo que Deus já estabeleceu para você. Não desista daquilo que Deus já conquistou para você. Olha o que Paulo diz. Coloca aqui de novo, minha filha. Coloca de novo, pelo amor de Deus, coloque aí. Não que eu já tenha obtido isso, que eu tenha aperfeiçoado, mas prossigo para alcançar, pois foi para isso que eu fui alcançado. Paulo estava dizendo assim: existe uma corrida, existe uma carreira que eu preciso seguir, mas Deus já preparou tudo para mim. Ei, Deus já preparou tudo para você, meu irmão. Deus já preparou tudo para a sua vida. Alguém está entendendo o que eu estou pregando aqui, pelo amor de Deus? Alguém está recebendo aqui, pelo amor de Deus? Você está recebendo? Então faz alguma coisa, não fica aí me olhando, meu irmão. Aleluia! Creia nessa palavra, porque é a palavra do Senhor. Quantos tem alvo aqui na vida? Quantos tem sonhos? Quantos tem propósito de vida aqui? Só João Vitor. Quantos tem alvo aqui nessa vida? Quantos tem sonho? Quantos tem um propósito de vida? João Vitor agora ganhou um monte de discípulos. Então prossiga, não desista. Quantos querem viver o propósito de Deus para a sua vida aqui? Não. Vou repetir tudo de novo. Quantos querem viver o propósito de Deus para a sua vida agora? Quantos querem ver? Amém ou não amém? Mas, porém, para isso, Paulo define alguns princípios a serem obedecidos. Querido, Deus não se move por emoção, Deus não se move por pregação, porque pregação não toca o coração de Deus, pregação toca o coração do homem. O que toca o coração de Deus é a sua oração e a sua fé. É isso que toca o coração de Deus. Alguém está entendendo? Alguém está entendendo? A minha pregação pode até te emocionar, mas isso é para o homem. Se prega para o homem, direcionado por Deus. Eu não estou tocando o coração de Deus, eu estou tocando o seu coração através de uma mensagem, de uma palavra de Deus. Mas isso só vai ter resultado na sua vida se você crer nessa palavra de verdade. Se você pegar essa palavra e dizer assim: eu vou guardar no meu coração e vou viver isso, eu vou viver essa palavra. Você está entendendo? Diga amém. Você está entendendo mesmo? Então Paulo estabelece alguns princípios. Sabe por quê? Porque Deus se move por princípios também. O primeiro está lá no versículo 13, na parte B. Ele diz assim, versículo 13, na parte B: esquecendo-me, me ajuda, no 3. Não, 3.
esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Tem muita gente querendo viver o novo de Deus, se agarrando em coisas velhas. Muita gente querendo viver coisas novas de Deus, mas se agarrando no passado. Talvez o que está te impedindo, querido, pode ser alguma coisa ou alguém que você precisa se livrar, que você precisa tirar da tua vida. Quem sabe é sentimento que você precisa tirar da tua vida. Quem sabe é um rancor, é uma raiva, ou uma situação que aconteceu há muito ano, mas você ainda está agarrado nisso. Você precisa tirar da tua vida, querido. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Querido, quem ficou para trás, ficou para trás. Você tem um propósito, você tem um alvo na tua vida. Porque eu fico me agarrando nas coisas do passado? Não, querido, você precisa olhar para o passado com gratidão e olhar para o futuro com fé e prosseguir, se adiantar. Tira da tua vida tudo aquilo que está te impedindo de alcançar aquilo que Deus quer. Quem sabe é uma revolta, é alguma coisa, é um sentimento, ou alguma coisa que fizeram contigo há anos atrás. Há anos atrás, sei lá, uma traição, uma palavra ruim, quem sabe foi do pai, da mãe, de um líder, de um pastor, não sei quem foi. Meu irmão, já passou. Se você está aqui de pé, se você está aqui me ouvindo, Deus está te dizendo: existe uma nova história para você. Existe. Abandona o passado, abandona esse sentimento, abandona esse rancor, essa raiva. Tem coisa nova para você viver. Tem coisa nova para você viver. Abre mão das coisas velhas. Esquecendo-me. Paulo dentro de uma prisão, e se esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Poxa, meu irmão, aí é. Esqueça. Diga para a pessoa que está do teu lado: não vale a pena semear no passado. Diga para ela: não vale a pena semear no passado. Diga para ela: o que vale a pena é plantar no presente e colher no futuro. Quantos estão comigo, pelo amor de Deus? Faz alguma coisa, me ajuda. Aleluia, é isso que vale a pena. A segunda coisa que ele fala: e avançando para que estão diante de, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para que estão diante de. E o meu alvo é essa câmera. Quem estiver do meu lado não pode me atrapalhar. Olha para cá, pelo amor de Deus, estou finalizando. Se meu alvo é chegar nessa câmera, essa câmera vem aqui, quem está do meu lado não pode atrapalhar. Paulo está dizendo que depois de você deixar para trás aquilo que ficou, que precisa ficar para trás, ele está dizendo agora é o momento de você tirar da sua vida todas as distrações. Prossigo para que estão diante de mim. Paulo, não, te acalma. Não vem para cá, não, te acalma. A Bíblia fala de um certo profeta, que Deus manda a ele levar uma palavra para uma cidade, e era um profeta novo, e ele vai e faz tudo aquilo que Deus falou que ele tinha que fazer. Mas no meio do caminho, lá na cidade, quando ele já estava saindo, um profeta mais velho manda chamar ele, para ele ir na casa dele, comer na casa dele, ficar um tempo com ele, sendo que Deus tinha falado para ele: olha, vai por um caminho, volta pelo mesmo caminho, tu não vai para a casa de ninguém, não deixa ninguém te distrair. O que ele fez? Aceitou as distrações. O que a Bíblia diz que aconteceu? O profeta disse para ele: olha, não vai por esse caminho, vai por esse. Eu falei com Deus, como eu sou mais velho que você, eu sou mais experiente, eu sou mais maduro. Ei, olha para cá, maturidade não é idade, maturidade se refere mais à intimidade com Deus. Tem muita gente velha imatura, por isso que não vai viver aquilo que Deus quer que você viva. Para de ser criança. O que acontece? Quando ele estava voltando, quando ele já leram isso, o que aconteceu? Um leão matou ele, e nem comeu, porque ele estava tão cheio de pecado, que a carne estava ruim.
O leão: eu não vou te comer não. Se obedeceu a Deus, só vou te matar, infeliz. Vou comer essa carne pecaminosa não. Querido, tire as distrações. De repente você tem um foco, você tem um alvo. Você precisa tirar bandinha da sua vida. Vai aquele outro lado, o dragão? Game of Thrones. Você precisa parar de maratonar e ler mais a Bíblia. Preste atenção. Nós somos a média das pessoas que nós andamos, das coisas que nós ouvimos e dos livros que nós lemos. Se você tem um alvo, querido, você tem um propósito. E se você tem um propósito, você precisa estabelecer um foco. Aí sim, você vai alcançar aquilo que Deus quer que você alcance. Tudo que vier ao contrário disso é para te distrair. Tudo que vier ao contrário disso é para tirar teu foco. E quem não tem, quem perde o foco, fica que nem eu agora. Não estou conseguindo ler nada. Não estou conseguindo ver nada. Para mim ver alguma coisa eu preciso colocar as lentes. Você está entendendo? Você está entendendo? Tire da tua vida tudo aquilo que está te distraindo. Quem sabe é coisas ou quem sabe é pessoas. Quem sabe é coisa ou quem sabe é pessoas. A terceira coisa que Paulo vai nos ensinar aqui é: corra com fé, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial. A salvação vem pela graça, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Paulo está dizendo assim, prossiga com fé. Não é acreditando, é crendo. É crendo, porque se Deus estabeleceu algo para a tua vida, Ele vai se responsabilizar em fazer. O teu objetivo é só correr. O teu objetivo é só prosseguir. O teu objetivo é não abandonar e não perder o foco. Olhar para as coisas para trás, ficou para trás. Não deixar nada te distrair e correr a tua corrida de fé. Isso é convicção de fé. E convicção de fé, querido, só quem tem é quem tem uma vida propositiva, positiva. E que não se baseia, não se move pela circunstância, mas se move pela palavra de Deus. E lá no versículo 16, agora eu finalizo, eu quero que você fique de pé. Versículo 16. A minha versão diz assim, eu não vou ler na NVI não. Vou ler nessa versão aqui que vai ser lida no céu. Diz assim: seja como for. Diga, seja como for. Mais uma vez, diga, seja como for. Sabe o que isso quer dizer? De qualquer jeito. Eu não sei como, mas de qualquer jeito. Paulo está dizendo, seja como for, de qualquer jeito. Eu não sei como vai ser, eu não vou desistir. Eu não sei como é que Deus vai fazer, mas eu não vou desistir. Eu não sei o que é que vai acontecer, mas eu não vou desistir. Seja como for. Depois ele diz assim: andemos de acordo com o que já alcançamos. Com o que já alcançamos. Tão somente vivamos de acordo com aquilo que já alcançamos. Deixa eu fazer uma pergunta para você. O que é que você alcançou? O que acha que você alcançou? Eu acho lindo quando ele termina esse capítulo dizendo assim, seja como for. Seja como for. Vivamos de acordo com aquilo que nós já alcançamos. Deixa eu fazer uma pergunta. O que você já alcançou? Agora eu volto lá para o começo. Paulo disse assim, não pense que eu já alcancei. Eu já tenho alcançado. Não. Pastor, eu ainda não alcancei. Eu ainda não alcancei. Não é disso que Deus está falando. Não é disso que o Espírito Santo está falando através de Paulo.
Você vai ver o capítulo todinho, Paulo falando de fortalecimento de fé, de não perder a fé, de não perder a esperança. Talvez o que você ainda não alcançou é esse sonho que você tem, mas o que você alcançou, Paulo está dizendo assim, ó: não sei como, então somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Pastor, o que é isso? A tua fé, irmão, é a tua fé. Viva de acordo com aquilo que você já alcançou, essa fé fortalecida, essa fé revigorante, é ela que vai te manter firme de pé. Então não abandone o teu chamado, não abandone o teu propósito, não abandone os planos de Deus para a sua vida. Pastor, eu não tenho essa fé, mas eu tenho a esperança. Se agarra nessa esperança. Pastor, eu tenho uma vontade, se agarra nessa vontade. Pastor, eu tenho uma palavra, se agarra nessa palavra, porque Deus vai fazer mediante a palavra que você já tem no teu coração. Sabe por quê? Porque ela é combustível para a tua vida, ela é alimento para a sua vida. Então se agarra nessa palavra, se agarra naquilo que Deus já falou. Pastor, eu só tenho a esperança de dias melhores, pois viva de acordo com aquilo que você já alcançou.